Existe uma questão, gente, que eu acho super importante, que eu quero pontuar aqui nesse segundo tópico do porquê dessa falta de tranquilidade quando chega um bebê em casa, que é um ponto que eu gosto de trazer e que de uma certa maneira vem sendo propagado aí por algumas, eu confesso que eu não sei se por educadoras, tá? Mas alguns Instagrams aí que falam um pouco sobre a rotina de crianças e de filhos, eu já vi e já ouvi, já vieram trazer para mim essa ideia da criança definindo algumas coisas. Mas existe uma questão que eu quero compartilhar, que é a seguinte: eu vejo muito assim dois pontos extremos. E, gente, é muito comum a gente caminhar para extremos, tá? Às vezes a gente vai para um extremo do excesso de exigência, e às vezes a gente, para tentar sair desse extremo, não consegue vir direto para um ponto de equilíbrio. A gente pendula e vai para o extremo, às vezes, da permissividade, porque você às vezes acaba precisando tocar pontos para poder conseguir chegar no equilíbrio. Mas a informação pode permitir que você entenda coisas de maneira consciente e já escolha um caminho do equilíbrio de imediato, que é o que eu quero trazer para vocês. Essa informação, na esperança de que vocês escolham esse caminho, que é um caminho do equilíbrio, que vai ser, que entendo eu, é positivo tanto para o bebê quanto para a família, tá bom? Quais são os extremos que eu vejo acontecendo? Existe o extremo, olá, mais gente chegando aí, existe o extremo que é o extremo vivenciado por aquela família que, quando o bebê chega, tudo gira em torno do bebê, tá? Então é assim, nossa, não pode falar na casa, não pode, o bebê tá aqui, né? Então você não pode falar, às vezes você não pode andar, não pode ter cheiro, não pode ter inúmeras coisas, porque existe um bebê ali naquela casa. E isso normalmente se perpetua, não só quando é bebê, mas também quando essa criança já sai dessa fase inicial de bebezinho e começa uma fase um pouco já maiorzinha. E aí é onde começa a ficar mais perigoso, porque todas as coisas da casa circulam em torno do desejo e das necessidades dessa criança. Às vezes até mesmo não só a vontade dos pais, o funcionamento da casa, mas às vezes o funcionamento de outros irmãos. Todas as coisas são mexidas para atender aquela criança que chegou. Isso é um extremo que você pode ter consequências extremamente danosas, porque essa criança vai entender que ela é o centro sempre das atenções, e essa não é uma realidade que ela vai vivenciar quando ela começar a lidar com trocas sociais, né? E ela vai adotar uma postura que eu falo outro dia, eu postei assim, uma postura de ser reizinho na casa. É ela que vai querer determinar todas as coisas, e você vai acabar tendo uma inversão como um exercício de autoridade da criança em relação aos pais, ou às vezes em relação até aos outros irmãos. Então esse é um dos extremos que a gente vê acontecendo, e precisa ficar atento, porque essa ideia extremada, ela começa com a chegada do bebê, tá? Existe um outro extremo, que é o extremo daquela família que fala assim: bem, chegou um bebê, ele que se adapte. Aqui em casa a gente fala alto mesmo, aqui em casa a gente dorme tarde, então não tem problema se ele dormir, se ele acordar de madrugada, se a gente falar alto, e a gente come 3 horas da tarde. Ou seja, é um outro extremo em que essa família desconsidera as necessidades desse bebê e posteriormente vão desconsiderar as necessidades da criança quando ela vai crescendo, tá? E isso você tem um problema sério,
porque você tem um desrespeito à individualidade desse ser, tá? E aí, então, qual que seria o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio que é importante a gente observar é que essa criança, a primeira ideia é que essa criança, ela é inserida dentro de um contexto familiar existente. Ela não é o centro das atenções, porque existem outras necessidades. A chegada de um bebê, ela não pode anular as necessidades da mãe enquanto mulher, as necessidades do pai enquanto homem, as necessidades do casal e as necessidades de uma outra criança, caso exista aí um irmãozinho. Ela não pode anular, tá? Ou seja, todo mundo agora vive em função desse bebê que chegou. Isso não pode acontecer. Porque essa criança, ela está sendo inserida numa existência familiar já existente. E como tal, adaptações precisam ser feitas, até mesmo essa criança vai sofrer adaptações e necessidades ali para que essas outras necessidades também sejam supridas. Lá do outro, você também não pode, né, como eu disse, simplesmente dizer, esse menino chegou, a família já existe, ele que se adapte, né? Como diz ultimamente, aquela dele que lute, né? Coitado. Então a gente vê, eu já vi, tá, gente? Crianças assim, de dias, assim, 10 dias, né? Indo na feira hippie. Eu já estive lá na feira hippie da Afonso Pena, para quem não é de Belo Horizonte for me assistir. É uma feira gigante, lotada de pessoas, um sol estatelando na cabeça da gente, que, né, meu marido, por exemplo, odeia se eu chamar ele fala, pelo amor de Deus, vá lá sem mim. E eu já vi bebezinhos de dias num lugar desse. Eu já vi situações em que uma casa tá assim em pleno alvoroço, 11 horas da noite, 11h30 da noite, com um bebê recém-nascido. Então, isso é um completo desrespeito à individualidade desse ser, ou seja, é não enxergar essa criança como um ser que tem a sua individualidade e as suas necessidades. Angélica, como conciliar isso e conseguir o equilíbrio? A observação é primeiro ter essa consciência de que a coisa precisa ser equilibrada e que vão existir momentos. É claro que vão existir momentos em que essa família vai fazer mais concessões, tendo em vista a necessidade especial que esse bebê tem. Como, por exemplo, a necessidade de sono, né? A necessidade de um silêncio, a necessidade de ficar resguardado em casa, porque ele não está devidamente protegido, imunizado, então ele não vai para um lugar onde tem 1 milhão de pessoas, onde tem um ar-condicionado com 350 pessoas em volta. E aí, num primeiro momento, você vai ter sacrifícios, é uma balança, né? Um pouco maior desse núcleo familiar em prol desse bebê, que na medida em que ele for crescendo e as necessidades dele forem mudando, você vai equilibrando esses sacrifícios, de modo que, por exemplo, numa casa que tem uma outra família, às vezes esse bebê, ele vai precisar passar um tempo maior no berço, por exemplo, acordado, ou no chão, com você olhando com uma certa distância, porque você precisa dar atenção para o seu filho mais velho que está lá, né? Então, esse equilíbrio eu entendo que é muito importante que a gente visualize ele, porque esse equilíbrio é o começo, tá? É o ponto de partida para que você consiga ter tranquilidade tendo um bebê em casa, tá bem? E aí agora, então, gente, eu quero trazer para vocês, antes de trazer o nosso terceiro ponto, que é a solução, duas coisas. Primeiro eu vou falar uma frase aqui super importante, que é a seguinte: maternidade não é instintiva. A boa maternidade, ela é intencional.
Eu tenho falado isso em todas as minhas aulas e é quase um slogan assim que eu criei. Por quê? Porque a maioria das pessoas ainda fala ou acredita que a maternidade é algo que vai nascer, vai brotar da gente, que a gente vai saber exatamente tudo o que vai acontecer ou como resolver todas as coisas que virem a acontecer. E quando a gente não sabe o que fazer, as pessoas falam, e o tempo passa. Com o tempo isso passa. Gente, o tempo não resolve problemas, tá? Na verdade, você pode ter algumas situações assim em que eles são talvez escondidos, mas as repercussões virão. Se tempo resolver esse problema, a gente não precisava resolver o problema, era só deitar e dormir e esperar, né? Que o tempo ia passar, os problemas iam ser resolvidos. Problemas são resolvidos com conhecimento, tanto do problema como de uma possível solução e a aplicação prática dessa solução apresentada. Então, maternidade não é instintiva, ela é intencional. O que é maternidade intencional? É você saber que você é mãe e que você agora vai exercer uma função que você desconhecia, ou ainda que você esteja tendo já o seu segundo filho, é um indivíduo novo, então vão ter situações que você desconhecerá e diante disso você vai buscar informação e através dessas informações que você obtiver, você vai aplicar intencionalmente. Como eu sempre tenho falado aqui, um exemplo bem prático é a questão da paciência, tá? Gente, eu não conheço, assim, até as pessoas mais zens da face da terra é capaz de, em determinadas situações, lidando ali com as crianças, perder completamente o eixo. Então, você intencionalmente vai ter um comportamento de, às vezes, respirar, às vezes, de sair do lugar, aplicar técnicas que vão lhe permitir voltar para o seu eixo e resolver a situação, tá? Isso é extremamente importante e o conhecimento, gente, vai fazer com que você se sinta segura, tá? Você vai se sentir segura e confiante naquilo que você vai fazer. Então, vai evitar aquela chuva de informações conflitantes que não vão te levar para lugar nenhum. Então, a maternidade intencional é essa que busca informação, é essa que vocês estão exercendo aqui agora, parte dela, buscando informação. O próximo passo é de posse dessas informações, o que você vai fazer? Você vai aplicar. Aplicar uma vez? Não. Intencionalmente, a intenção é de você aplicar e reaplicar até obter o resultado, tá bem? Então, nós falamos aqui, o que acontece? Normalmente, acontece que com a chegada do bebê, a gente tem uma vivência das casas aí com um tumulto, uma falta de paz e de tranquilidade, as coisas ficam atropeladas e aí o cansaço extremo vem. Por que essas coisas acontecem? Porque a chegada de um bebê, ainda que já seja o seu segundo ou terceiro filho, ele traz inúmeras novidades e várias demandas novas. A chegada dessas inúmeras novidades e essas várias demandas novas, ela, em regra, elas quebram uma rotina pré-existente, tá? E você vai, além de quebrar essa rotina pré-existente, ela vai trazer, assim, uma insegurança muito grande, porque você não sabe o que vai acontecer. A imprevisibilidade te traz insegurança. Laís, Marcelo e outras pessoas podem ir colocando as dúvidas aqui. Eu vou finalizar aqui o raciocínio e daqui a pouco eu vou dar os exemplos e responder, tá bem? Às vezes no que eu vou explicar aqui pode ser que eu responda, mas se eu não responder, eu volto aqui nos comentários e respondo para vocês daqui a pouquinho, combinado? Então joinha aí para mim se tiver certo, tá bom? Porque, gente, outra coisa, ontem, a terça-feira que eu fiz uma live,
Eu e a minha colega não apareceu vários comentários aqui pra mim, tá? Então, se acontecer de eu não falar, vocês postam aqui de novo, ó, não me falou, repete, porque eu vou estar atenta aqui, tá bom? Então, gente, diante dessas situações, o que fazer? A primeira coisa é que é importante você fazer uma leitura, tá? Da criança, desse bebê que chegou. Uma leitura das necessidades desse bebê. Angélica, como é que eu vou fazer uma leitura de uma criança que chegou, que é um bebezinho e que não sabe falar, ela só chora? Exatamente. A criança, o bebê, ele se comunica pelo choro. Então, gente, a ideia de você querer cessar com o choro da criança a qualquer custo, ela não é positiva. E muitas vezes essa intenção ela vem com o quê? A pessoa vem e logo dá o peito. Vou abrir um parênteses aqui. Dentro desse contexto vocês vão entender e provavelmente é um tema para mais uma aula. A minha proposta aqui, ela não inclui a ideia de livre demanda, tá? O que é a ideia de livre demanda? É que você põe a criança no peito para amamentar a qualquer hora. Qualquer hora. Ela chorou, você acredita que ela tá com fome, você põe ela no peito. Ah, mas ela só dorme no peito, ela faz tudo no peito. Teoricamente, isso é a livre demanda, tá? Eu falo teoricamente porque eu tive uma vez uma conversa com o pediatra dos meus filhos que ele foi fantástico em definir a questão, falando que essa não é uma definição correta de livre demanda, mas isso é outro assunto. É um detalhe que eu venho falando aqui, as pessoas dão nomes equivocados a algumas atitudes, tá? É igual a ideia do, quando nasce uma criança, nasce uma mãe, do tipo, você vai saber tudo o que tem que fazer. A ideia da maternidade instintiva, né? Gente, mas olha só como que tá inadequado e isso se choca, não se encaixa. Se nasce, precisa aprender tudo. Quem nasce não sabe nada. Então, a ideia de que nasceu uma criança, nasceu uma mãe, ela é contrária à ideia de que você vai saber fazer tudo. Você efetivamente nasceu enquanto mãe. Você precisa saber de ter informação. A mesma coisa, existe um conceito equivocado em relação à livre demanda. Depois eu compartilho mais com vocês sobre isso. No meu ver, no meu entender e no entender do pediatra dos meus filhos, tá bom? Então, a minha proposta, ela não é por uma livre demanda. Então, vamos lá. A gente precisa, eu acabei de falar que para ter tranquilidade, você precisa fazer uma leitura dessa criança. E essa leitura de um bebê recém-nascido se dá através da interpretação do choro. Gente, como é que eu vou interpretar o que esse menino quer? Primeiro, eu vou dizer que existem choros diferentes, tá? Existem choros que são diferentes. E você pode observá-los e deve observá-los. E uma maneira muito boa, que é um pouco chata, mas que ela é muito boa, é você anotar, principalmente os seus primeiros 7 dias, tá? Anotar o dia, verificar o que está acontecendo, porque isso vai permitir que você perceba padrões, tá bem? A percepção de padrões, ele sempre chora assim, é um choro agudo, é um choro manhoso, conforme o horário, isso vai te ajudar demais a entender o que está acontecendo. Na medida que a gente entende o que está acontecendo, a ansiedade e a aflição começam a ir embora. E a tranquilidade começa a chegar, tá? Outra coisa extremamente importante para que você consiga, aí é a chave, ter tranquilidade mesmo com o bebê em casa, é estabelecer uma rotina com a chegada desse bebê e é uma rotina para esse bebê. Qual o método que eu sigo? Eu sempre segui com os meus 3 filhos um método que foi ensinado por uma enfermeira inglesa que foi radicada nos Estados Unidos, viveu lá e cuidou de mais de 30 mil bebês e ela escreveu um livro, tá à disposição se vocês quiserem, né? Consegue encontrar facilmente, que chama A Encantadora de Bebês.
O nome dela é Tracy Hogg, existe em português, e ela usa o seguinte esquema de rotina dessa criança. Ela usa algumas letras que em inglês vem a palavra easy, de fácil. E cada letra é um acróstico, né? Cada letra significa uma coisa. E eu vou falar essas letras aí para você. Talvez vocês possam, se quiser, anotar, tá? Primeiro é easy, porque o primeiro é de eat, de comer. Então, o primeiro é comer. Depois, a letra A de atividade. Depois, a letra S de sono. E por fim, a letra em inglês é o Y de you, que seria você. Mas no bom português, qual que é a ordem da rotina a ser estabelecida para esse bebê que chegou? Comer, atividade, sono e você. No que consiste isso? E essa rotina, ela é estabelecida tendo em vista o funcionamento natural nosso. A gente normalmente come e mantém-se por causa disso uma atividade. Você acorda, toma um café e sai. Você não acorda, toma um café e volta para a cama. Você acorda, toma um café e vai ter atividade. Outro motivo pelo qual é estabelecida essa ordem. Você precisa estar acordado para que você tenha um funcionamento intestinal adequado. Porque quando você dorme, você entra em repouso. Quando você entra em repouso, todos os seus órgãos, eles têm uma atividade diminuída. Você tem menos circulação sanguínea, tá? Então, tanto é que vocês já perceberam que você gasta menos energia quando você está dormindo. Você sente mais frio quando você está dormindo. Por quê? Porque os seus órgãos não estão funcionando a todo vapor. Então, depois que você come, você precisa de um tempo acordado para que haja um processo adequado de digestão. Depois desse processo adequado de digestão, é que vai vir o sono, tá? É claro, gente, que esses processos, eles são de tempos curtos para um bebê recém-nascido. Até porque ele come pouco. O estômago dele é muito pequenininho. Por isso, um bebê recém-nascido precisa amamentar de 3 em 3 horas, contando do início da mamada. Então, se você deu uma mamada às 7 horas da manhã, começou a amamentar esse bebê às 7 horas da manhã, 7 às 8, às 9, às 10. 10 horas você vai estar colocando ele para mamar novamente. Então, não é do fim da mamada, é do início. Isso acaba dando um espaço de tempo curto. Por quê? Porque esse bebê tem um estômago muito pequeno. E aí, o que você vai fazer? A proposta dela é que você amamente, ele acordou, essa criança acordou, ele come, ele amamenta e ele fica um tempo acordado. Atividade, Angélica, mas é um bebê, que atividade que ele vai fazer? A atividade de estar simplesmente acordado. Ele vai arrotar. Você precisa ter o processo de arrotar. Gente, eu não sou consultora de amamentação, tá? Tô compartilhando aqui rapidamente o que eu aprendi no curso que eu fiz quando eu tive os meus bebês, atrelado aqui a tudo que eu aprendi nesse método, tá? Então, qual que é a atividade que esse bebê vai ter? Ele vai ficar acordado, ele vai até que ele arrote. Depois que ele arrote, provavelmente você vai trocar a fralda desse bebê, tá? Ou às vezes está no horário de dar banho, ou no horário de tomar sol. E aí, passado esse horáriozinho, ele vai dormir. Ele vai dormir e quando estiver chegando próximo do horário dele acordar, ou seja, próximo do horário dele amamentar novamente, se ele não acordar espontaneamente, você vai acordar esse bebê. Por que
Agora vamos no porquê. Por que que isso é a solução para trazer tranquilidade? Primeiro, porque você recebe um bebê, gente, que ele não tem a menor noção de horários, de dormir, de comer. Ele estava lá dentro da sua barriga, com tudo escuro o tempo todo, 24 horas por dia, recebendo alimentação pelo cordão umbilical, né? Então, a rotina alimentar, ela é construída para essa criança. E não só a rotina alimentar, mas a rotina de sono é construída para essa criança. É algo que você vai ensinar. Igual eu sempre falo aqui, tendo a ideia de um computador que está completamente vazio, você recebe um computador, ele não tem programa nenhum, ele não vai rodar nada, você vai estabelecer essa programação, tá? E quando você estabelece essa programação, você cria uma rotina para essa criança. Essa rotina vai o quê? Te ajudar a ter previsibilidade, não só para você, como para o próprio bebê. E previsibilidade traz o quê? Segurança. Previsibilidade traz estabilidade emocional. Então, você sabe dos momentos, os momentos que vão acontecer. Sabendo desses momentos, você junto com seu marido ou com a estrutura de apoio que você tiver, ainda que ela seja mínima, você tem condição de organizar as outras coisas do seu dia, as outras demandas existentes. De uma outra criança, né? Ou principalmente a sua demanda. Porque nesses 4 passos, você tem a criança come, a criança fica acordada em atividade, a criança dorme. E durante o período que a criança dorme, querida, você vai cuidar de você. Você vai tomar um banho. Você sabe que aquela criança vai dormir um determinado período. Você sabe que você pode demorar X minutos no seu banho. Você pode dormir logo que você chega com um bebê recém-nascido. É extremamente importante que você descanse, porque a amamentação é extremamente desgastante. Então você dorme. Ou você vai tirar, você tem outra criança em casa, você vai tirar um tempo para estar com essa criança e outro tempo para descansar e dormir. Então você resgata a previsibilidade, tá? Resgatando a previsibilidade, você consegue fazer uma leitura melhor do choro dessa criança. Porque se essa criança acabou de comer e ela está ali acordada e ela começa a choramingar, qual que é a chance dessa criança estar chorando por fome? Ela é pequena. Mas as chances dessa criança estar chorando porque ela está com sono e ela está cansada, porque os bebês conseguem ficar tempos muito curtos acordados e esse tempo vai se estendendo na medida que eles vão crescendo, os dias vão passando. Então o choro dessa criança, a tendência é que ela seja um choro de quê? De cansaço, em que ela precisa descansar. Agora, essa criança está dormindo e ela vem e acorda resmungando. A probabilidade de que esse choro seja um choro de fome é muito grande e você vai ter condições de poder perceber a diferença do choro. Agora, se toda vez que a sua criança choraminga, você vem e bota ela no peito, você está calando essa criança e você não vai saber se esse choro é aquele chorinho de cansaço dela, né? Se é a murrinhazinha, ela tá com fome, ou se é um choro de dor. Um choro de dor, que é um choro diferente, vai ser um agudo diferente. Quando você tem, gente, a previsibilidade, você consegue facilitar a leitura. Quando você pega e coloca essa criança no peito a toda hora, você cria dependências que, entendo eu, não são positivas, dependências emocionais que não são positivas, e você não consegue fazer uma leitura adequada. Você coloca essa criança em risco, ao meu ver.
Ai, Angélica, mas é tão gostoso amamentar. Você vai ter o tempo de amamentar. E na hora de colocar essa criança para dormir, você vai ter conexão emocional com essa criança. No seu olhar, na sua voz, no seu tato. Você não precisa estar com ela necessariamente no peito para que essa criança comece a se adaptar a algo que nem sempre vai ser viável, se você trabalha fora, por exemplo. Ou então, principalmente, você vai calar essa criança. Tá fazendo sentido para vocês que estão aí, o que eu tô falando? Faz sentido isso? Isso parece, essa rotina que eu tô propondo aqui para vocês, parece facilitar a interpretação daquilo que é necessário e diante da interpretação correta das necessidades do bebê, de uma previsibilidade do que vai acontecer, a ideia de tumulto, de sobrecarga, ela começa a se dissipar? Gente, se vocês estão aí comigo e isso faz sentido, ótimo, obrigada pelo retorno, querido. Percebe como isso ajuda demais? Acaba afastando da gente a ideia de desespero. Gente, o que esse menino tá chorando agora? Ai, meu Deus, será que ele tá bem? Porque você já supriu algumas as necessidades básicas dele, tá? E fica muito mais fácil você perceber um choro diferenciado. E como eu disse lá no início, você vai anotar nos primeiros 7 dias a rotina e você começa a perceber o choro, o tipo de choro. Ah, esse neném tá com fome, esse neném tá cansado. Olha, essa murrinhazinha de cansaço, ele já não tá dando conta mais de ficar acordado. E isso capacita a gente. E na medida que a gente se sente mais capaz, a gente fica mais tranquilo. E mais tranquilo você consegue observar melhor as situações e dar uma resposta melhor. E daí vem o quê? Vem a tranquilidade. Uma outra coisa que eu quero compartilhar que é extremamente importante em relação a esse ciclo da alimentação e depois ficar acordado e depois dormir e depois só com um horário de 3 horas alimentar de novo. Gente, o intestino dessa criança que é imaturo precisa ter tempo de descanso. E hoje eu fico muito feliz porque isso está vindo à tona, sabe com o quê? Muitas pessoas, muitos nutricionistas, muitos médicos, nutrólogos têm falado acerca da importância de darmos descanso para o nosso intestino. Então tem se falado muito do jejum intermitente, mas principalmente da questão de você não ficar beliscando, como que isso é extremamente prejudicial, porque é no intestino que diversos hormônios são produzidos e ele precisa estar com tempo, tempo hábil para a produção disso e não só digerindo. Se você toda hora coloca leite na boca dessa criança, colocando ele no peito, suga um pouquinho, para. Primeiro, você não tem uma alimentação adequada desse bebê. Ele não suga a ponto de chegar no leite que tem a maior gordura. Você começa a tirar o leite, você vai perceber que o início, assim, um pouco, tirando depois do colostro, né? Mesmo quando você já tem um tempinho de amamentação, o primeiro leite, ele é mais ralinho. Por quê? Porque o bebê você não vai dar água para o bebê, ele mata a sede dele com esse leite. E depois que vem um leite mais denso, mais gorduroso, se você toda hora põe essa criança para mamar no peito, ela toda hora está só beliscando. É como se ela estivesse só beliscando. Ela não faz uma refeição adequada. E além disso, você está estimulando esse intestino para toda hora estar digerindo. Ele não vai ter condições de produzir da forma adequada, em descanso, os hormônios que uma criança recém-nascida precisam absurdamente de produzir. Então, gente, a proposta de estabelecer uma rotina, e aí eu quero dizer uma coisa, a rotina não é um cronograma com relógio, ela às vezes a criança vai passar, deu 3 horas, você vai começar a acordar ela e tal, até que ela venha pro peito, já tem 3 horas e 20 que ela mamou, ela dormiu um pouquinho mais, ou ela ficou um pouquinho mais acordada, é uma ideia, uma rotina, é uma estrutura, tá? Que você, a casa, funciona, não é um relógio. Porque às vezes você pode pensar assim, gente, mas eu vou ter que colocar o relógio despertador. Não funciona assim, porque você vai respeitar
as suas necessidades, as necessidades da criança, mas você vai ter uma rotina estruturada. É uma estrutura que faz a coisa ficar funcionando como uma engrenagem. Esse funcionamento... Obrigada, Cita. Querida, entrou aí, me deu um elogio. Muito obrigada pelos coraçõezinhos e pelo lindo. Não resisti, parei aqui para poder falar isso. Então, essa ideia, ela vai trazer o que eu disse, ela vai trazer previsibilidade, ela vai trazer uma leitura facilitada de você enquanto mãe, ela vai trazer para você maturidade e conhecimento. E na medida em que você tem essa previsibilidade, você tem essa função intestinal da criança funcionando bem, você começa a estabelecer o sono, você vai ter uma criança muito mais tranquila, porque um dos grandes motivos de choro injustificado é o excesso de cansaço, tá? Da criança. Logo, logo vai ter um post meu aí. Já existe uma tabelinha de sono para bebês, mas vai ter outra, eu vou colocar, tá? Para dar uma noção. Então, gente, tudo isso traz um funcionamento harmônico. E quando algo sai um pouco fora, você está mais apto para fazer a leitura e intervir. Então, se a situação de desestrutura, de caos e de cansaço vem por causa de uma quebra do funcionamento cotidiano, da sua rotina que existia, ainda que inconsciente ela existia, quando você estabelece uma rotina adequada para esse bebê que chegou, você recupera dentro das necessidades desse bebê, dentro dessa nova realidade da sua família, uma família que funciona de forma tranquila. A gente consegue minimamente suprir as necessidades de todos. Você, enquanto mãe, vai descansar, talvez você vai ter um tempinho ali com seu marido vendo 20 minutos de televisão, porque é corridinho no início mesmo. Você às vezes vai ter um tempinho ali com o seu filho que já existe, sabe? Você vai poder ligar, tomar um banho com uma certa facilidade. E aí você pode, já tem a rotina, você tem condições de trazer um suporte, um apoio, tá? Seja do seu marido, seja da sua mãe que vai te ajudar, porque já sabe o que precisa. Então tá ali, tá quase na hora, você entrou pro banho, a sua mãe que tá te ajudando, ou o seu marido que tá ali, já sabe que tal hora tem que começar a acordar aquele bebê, que é algo que esse marido, ou essa equipe de suporte, é uma prima, já sabe, já pode fazer. E aí você pode finalizar seu banho com calma. Ou acabou de amamentar, essa criança precisa ficar acordada, esse suporte pode pegar esse bebê para poder colocar ele para arrotar, trocar a fralda, e com isso você vai poder ter o seu tempinho ali com o seu filho mais velho. Enfim, você consegue estabelecer uma estrutura de funcionamento que não é aquela em que esse bebê que ele nem sabe do que ele precisa. Gente, um bebê chega ao mundo sem saber de nada. Esse bebê que nem sabe do que precisa, tudo girar em torno dele. E aí imagina uma família girando em torno de algo que é completamente instável, que nem sabe das necessidades que ele tem. Ou também o contrário, né? É uma estrutura e uma demanda que não ignora as necessidades desse bebê, muito pelo contrário, respeita as necessidades desse bebê, né? Para o desenvolvimento adequado dele e ao mesmo tempo respeita as outras demandas que a família tem, né? Então, queridos, esta é a solução, é a dica que eu dou enquanto solução para que você tenha tranquilidade, ainda que você tenha um bebê em casa. Significa que isso vai ser muito tranquilo? Não, você vai estar cansada, vão ter dias de cansaço, mas vocês percebem que com esses exemplos que eu dei, como é mais fácil para você enquanto mãe descansar? Nesse roteiro de come, fica acordado, dorme e o você, enquanto dorme. Você tem um tempinho para você, isso é fantástico.
Eu não tinha esse roteiro logo que o Davi chegou, tá, gente? E foi, assim, extremamente cansativo. Era um misto de sentimentos, porque eu amava a ideia de ter o meu bebê em casa, que eu queria, que eu planejei, mas era um esgotamento, completamente perdida. Ele não dormia, porque vão ter crianças que podem facilmente dormir. O Davi não dormia, não pregava um minuto o olho, e ele precisava ter várias sonecas. Quando ele era bebezinho, ele ainda dormia, mas de repente isso que essa criança não dormia mais e a gente não conseguia descansar. Eu tava ficando um caco, acabada, sabe? E aí, na medida que você fica muito cansada, você não consegue raciocinar bem. Se você não raciocina bem, você não consegue fazer uma leitura adequada dos problemas, e aí você fica mais insegura. É um ciclo terrível. E aí a Cida tá dizendo aqui, quem dera, né, tivesse tido essas dicas, que pois é, faz muita diferença, não é mesmo? Então, queridas, eu espero, tá, que essas dicas, assim, tenham agregado muito a vocês, que vocês que estão com bebês aí, como você, Bárbara, que tá com bebê pequeno, Laís, que tá com bebê para chegar, implementem. Pode ser que no primeiro dia não saia da maneira como vocês queiram, mas sejam intencionais, tá? Na sua maternidade, 1 dia, 2, chamem aí as pessoas de apoio, compartilhem com elas o propósito, o porquê, tá bem? E eu acredito que isso vai ajudar, e depois não deixem de me dar um retorno, me contar aqui. Agora eu vou dar uma lida aqui, ó, na mensagem. Deixa eu achar aqui o comentário, que vieram 2 perguntas aqui para mim e eu quero responder. Deixa eu ver aqui, peraí. O problema de ser avô é que eu deixo meu neto fazer tudo que nunca deixei meu filho fazer. Bem, avós, eu brinco assim, eu dou um desconto para avô, porque a avó não tem o objetivo de educar, né? Essa é a função de pai e mãe mesmo. Mas vocês, enquanto quem... Aí a Cida também é avó, a Marilena também é avó. Uma coisa que eu peço para vocês enquanto avós: respeitem a decisão dos filhos de vocês, né? Às vezes, aí entra o porquê, a importância de saber o porquê das coisas. Se seus filhos compartilharem com vocês que estão fazendo algo e o porquê, fica mais fácil ainda de vocês respeitarem, não é mesmo? Mas essas crianças vão saber que o tempo com o vovô, o tempo com a vovó é um tempo diferenciado de poder muitas coisas mesmo, mas que existe uma rotina, que existe uma regra, e que quando está com o vovô e com a vovó é o momento de fugir um pouquinho das regras, ou seja, é um momento de respiro, é um momento de alívio, e isso pode ser bênção, isso pode ser bom. Deixa eu ver aqui. Angélica, se você conseguir, pode dar um exemplo da chegada de um bebê na sua casa quando você já tinha outros filhos mais velhos? Um exemplo de desconhecido de um filho para o outro. Claro, posso sim. O que acontece? Existem crianças que, por exemplo, pode ser que as suas 2 primeiras filhas dormissem excelentemente bem. E pode ser que esse novo bebê, ele não durma de forma assim, sem que você faça uma preparação de um lugar, de um ambiente para ele dormir, que tenha uma rotina do sono, sabe? Essa é uma das diferenças. Outra diferença, pode ser que esse bebê novo não amamente como os outros amamentaram. Pode ser que bebês uns amamentem muito rapidamente, estejam satisfeitos, outros que fiquem 40, 50 minutos amamentando. Essa é uma diferença que pode existir da chegada de um bebê para o outro, ainda enquanto bebezinho. Então, às vezes você está acostumado que o seu primeiro filho, por exemplo, nossa, era uma maravilha. Ele mamava, e aí ele mamava super bem,
E aí você punha pra rotar, trocava a fralda e ele assim, ó, sozinho, pum, capotava, dormia, você punha no berço, ele ficava lá no berço, tranquilo, feliz da vida. E que pode ser que o seu segundo bebê seja completamente diferente. Pode ser que esse bebê, ele amamente bem, fique acordado e comece a chorar. Chorar, e você não vai saber porque ele vai chorar. Se você não tiver uma ideia da necessidade que ele tem de descansar, você vai falar, gente, esse menino tá chorando, e aí você vai balançar. E aí, por exemplo, uma coisa que eu fazia, que eu não sabia, e sacudia e balançava. Isso desperta mais a criança. A criança precisa ir para um lugar que diminua ali naquele lugar, né, a intensidade de luz, porque quando você diminui a luz, o organismo produz melatonina, que incentiva o sono. Então, pode ser que essa sua criança nova, ela demande de todo um processo para entrar no sono. E pode ser completamente diferente do que suas meninas tiveram, entende? E aí, então, quando você estabelece... Gente, crianças que, por exemplo, alimentam super bem, dormem muito fácil, é o que a Tracy Hogg chama de bebê anjo. Depois eu também vou falar, vou fazer, olha, cada dia que passa eu tenho ideias de post, né? Cada vez que eu vou falando com vocês. São crianças assim que a rotina para elas é quase que inerente à pessoa dela. Ela, mesmo que você não estabeleça, ela já está nessa rotina, então é fácil. Essa rotina se estabelece de uma forma quase que automática. Mas existem inúmeros bebês que não são assim. Existem alguns bebês que eles são chamados de bebês sensíveis. São bebês assim que o latido do cachorro do vizinho não deixa ele dormir. Você tá lá, em todo o processo, coloca ele para dormir, o cachorro faz aí o menino grita. Ele é sensível. O barulho do caminhão que passou na rua, existem crianças que vão ser assim, entende? Então, por exemplo, o Davi tinha um pouco de sensibilidade em relação ao sono. A Elisa foi a mais fácil de colocar para dormir aqui em casa. O Noah, ele começou a entrar num processo de rotina, mas logo com 3 meses, porque eu tinha uma característica minha particular, que eu tinha muito leite até os 3 meses. Com os 3 eu fiz tudo para tentar amamentar mais tempo, mas não foi da minha natureza mesmo. Meu leite diminuía demais, eu precisava complementar com fórmula, e na medida que eu complementava, logo aí o leite diminuía mais ainda e aí não tinha leite. Então, o Noah com 2 meses e meio, quase 3, precisei entrar com fórmula, e o Noah teve uma intolerância que assim é raríssima. E ele começou a ter cólicas homéricas, assim, ele não dormia de jeito nenhum. E, apesar disso tudo, aí a rotina me trouxe, assim, um grande esclarecimento, porque eu sabia que ele não estava com fome, eu sabia que eu tinha posto ele para dormir, então que era alguma coisa completamente fora do normal que estava incomodando essa criança. Foi onde a gente começou a procurar, tá? Solução. A rotina para a situação do Noah me ajudou absurdamente, porque eu sabia que as demandas naturais dele, em regra, estavam sendo supridas. Mas eu também percebia que se ele acordava, ele não tinha dormido a quantidade que ele precisava dormir, atrelada à dor que ele estava sentindo, que eu não sabia do porquê, mas que existia uma dor, vinha o cansaço. E aí então a gente precisou fazer adaptações. Mas quando a gente resolveu, aí gente, a gente pode falar assim, nossa, mas eu às vezes, como eu tinha essa impressão assim, meu Deus, eu fico nessa rotina de colocar esse menino pra dormir, não resolve, porque ele tem dor, ele acorda. O dia que a gente resolveu a dor dele, ele entrou no processo de rotina de dormir como se ele sempre tivesse dormido. Então, gente, você tem, tá? Uma programação cerebral fantástica das crianças que entra, e aí entra essa programação, vamos dizer assim, eu não gosto desse nome, talvez possa ter a ideia de relógio, e não é essa rotina estruturada, ela respeita o ciclo circadiano, que eu já falei sobre ele aqui na minha outra live, na minha outra aula, que eu não lembro qual que foi, mas eu trato do ciclo ou ritmo circadiano,
que é algo natural, tá? Que a gente tem essa rotina estruturada, ela respeita esse ciclo circadiano, tá? E aí, isso é maravilhoso. Meu filho não dormia de jeito nenhum, demorou quase 2 anos para ele dormir bem. Ai, pois é, Carol. Eu não sei se você teve a experiência de estabelecer essa rotina. Para mim, eu tive a minha experiência aqui, que foi até onde foi o meu despertar, sabe? Para essa maternidade intencional. Foi o meu filho mais velho, Davi, que com 8 meses eu tava um caco ambulante, porque ele não dormia e à noite ele dormia, mas ele acordava de hora em hora. Aí eu vim descobrir várias coisas que eu fazia errado, ele não estava dentro da rotina. E aí eu fui estabelecendo essa rotina. E para ele, como ele ainda estava mais novo, porque assim, gente, quanto mais novo, mais rápido se adapta à rotina. A previsão que a Tracy traz é que um bebê assim, de até 3 meses, em 3 dias ele se adapta a uma nova rotina. E eu já vivenciei isso na prática. Quando é mais velho, às vezes demora uma semana. Quanto mais velho, mais tempo demora, mas consegue-se resultado. Se você for alguém que seja intencional, ou seja, entenda a técnica e a aplique de forma consistente, você consegue resultados. Depois, Carol, me conta aí se você teve essa dificuldade para conseguir que ele dormisse bem, mesmo aplicando uma técnica assim de rotina, ou se você não conseguir estabelecer rotina. Porque a maioria das vezes, crianças que não dormem bem é por causa dessa ausência de rotina. E a criança chega no final da noite exausta, no final do dia exausta. E quanto mais cansada, menos ela dorme. Existe uma frase que eu já até compartilhei, quanto mais dorme, mais dorme. A gente no início, principalmente enquanto mãe de primeira viagem, fala, gente, mas esse menino dormiu à tarde. É claro que você tem uns horários, os intervalos e tudo mais. Mas assim, se ele dormiu as sonecas de forma adequada, novinho, recém-nascido, mais dorme mesmo. Mas depois de uma certa idade, a gente tem, em regra, uma soneca de manhã, 2 sonecas à tarde e depois o sono da noite. Quanto mais dorme, mais dorme. Eles têm uma noite de sono maravilhosa. E isso, gente, eu falo ainda até na idade dos meus, tá? O dia que foi um dia agitado demais, o Noah, se ele não dormir, o Noah tem quase 3 anos, ele ainda tira soneca toda tarde. E agora os meus meninos mais velhos também estão tirando, porque eles estão acordando muito cedo, né? Então, para eu preservar a quantidade de horas de sono. Queridos, queridas, eu falei agora queridos e queridas, porque tem alguns homens que estão me acompanhando aqui, e aí eu fico muito feliz. Eu agradeço imensamente mais uma aula. Gente, eu passei muito do horário, perdão. São 10h20, eu vou ficar mais atenta ao relógio, tá bom? Me perdoem por ter passado, mas eu espero que vocês tenham gostado. Para finalizar, vocês que ainda estão aqui comigo, eu gosto da ideia do print, gente. Isso vai me ajudar, hein? Vou ficar feliz. Fico feliz com vocês que estiveram aqui. Se vocês conhecem alguém que essa aula vai ajudar, encaminha, não deixa de encaminhar, ela vai estar salva lá no direct, vou dar aqui, fazer uma carinha bonitinha. Salve aí, compartilhe nos seus stories, me marcando Maternidade Sábia, e eu vou compartilhar nos meus stories falando que vocês estavam aqui comigo, tá bom? Um beijo muito grande, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente se fala mais nos directs da vida e também na próxima aula quinta-feira.